Meus irmãos, a perseguição aos cristãos está acirrada. Nós estamos permitindo que outras seitas criem privilégios e nos esmaguem. É o que está sendo feito agora e eu vou explicar a você o porquê. Eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural e eu começo aqui com a dica de Pedro Nedved, que é mais uma comprovação de tudo que eu tenho argumentado aqui. Veja só, tá na UOL. Pastor terá que pagar 100 mil por ligar religiões africanas a satanismo. 27/9/2023. Veja bem, por que isso aqui é um absurdo? Não, Davi, mas não tá errado não é uma ignorância do pastor, não. Eu fiz um vídeo, por exemplo, mostrando os yokais, que é assim que são chamados demônios no Japão. E aí eu vi um monte de gente revoltada porque comprou essas narrativas. Não, mas lá é outra cultura. Os demônios de lá não são como os demônios mostrados no cristianismo. Você tem que separar. Você está sendo ignorante. Mas você fazendo uma análise mais profunda, você vê que o que essas entidades, não importa se apresentaram como deuses egípcios, como deuses gregos, na própria história, se você pesquisar, você vai ver que cada reino, quando ia sendo derrotado, o outro reino absorvia aqueles deuses e os rebatizava. Então as práticas, isso aí é história. As práticas, a forma de agradar essas entidades, elas iam sendo passadas de um para o outro, independente de como chamavam e consideravam essa entidade. Pesquise, por exemplo, Semíramis, né? Essa mulher que está aí na forma da Estátua da Liberdade, está nas moedas e etc, etc. Você vai ver que ela tem vários nomes, mas ela parte do mesmo princípio, porque sempre foi assim. Os romanos mesmo tinham tantos deuses justamente por isso, eles iam absorvendo a cultura e a devoção a essas entidades, que para nós cristãos fazem parte do mesmo grupo, não importa como você chame. Isso é inclusive uma das nossas crenças também. Se acham que está errado, se acham que está absurdo, que achem. Agora não venham querer criminalizar, que é o problema aqui. Por exemplo, para aqueles hipócritas que fazem que não entendem, porque já entenderam, aqui já acaba a discussão, né? Eu vou ler um trecho da matéria e vou explicar a você o porquê isso aqui é extremamente hipócrita, né? O pastor Aljalon Beto Florencio foi condenado pela Justiça de Pernambuco, meu estado, que é um dos piores, se não for o pior do Brasil, ele é um dos piores. Porque eu sei que você que está em São Paulo, você que está no Rio de Janeiro, você sofre com criminalidade, vocês também têm estradas ruins, né? Eu vejo muita gente dizendo, Davi, aqui é igual e tal, mas o problema de Pernambuco é que ele está todo na mão dos coronéis. Os coronéis daqui fazem o que querem, é como eu disse, é prefeito casado com juiz, com um delegado e por aí vai. Eles fazem literalmente o que querem. E você não tem qualquer ganho. Você precisar de um parafuso, por isso é que demorou tanto pra gente montar a Cristine, né, o nosso Astrinha Tubo, por quê? Porque você precisava de um parafuso, tem que pedir em São Paulo. Um parafuso, não é brincadeira não. Se sair do padrão, né, do comum, do popular, você não acha aqui. Então veja, você tem uma série de cobranças, um dos estados que cobra mais impostos, para não ter nenhum privilégio. Você não tem uma via boa, você não tem nada. Se você for pra praia, como eu fui aqui com a minha família, mostrei pra vocês, que eu nunca mais tinha ido, mas é um perigo você não chegar, porque a quantidade de buracos que tem na estrada não são buracos simples, é buraco que se você acertar, você arrebenta com a suspensão do carro. Você vai voltar em cima de um guincho. Alguns lugares sem nem ter acostamento. Quer dizer, se cobra muito para você ter muito pouco, porque tá nas mãos dos coronéis. Não tem outro retorno. E é por isso que eu digo que aqui chega a ser pior a situação, porque você vai para São Paulo, né? Você tem acesso a peças, você tem os melhores profissionais, você tem todo tipo de faculdade que você queira fazer, curso, etc, etc. Tem autódromo, tem um monte de coisas boas, apesar dos pesares. E já aqui você não tem. É esse o problema. E aí você tem aqui, ó, uma justiça, né? Uma militância toda de esquerda, de extrema esquerda mesmo, fazendo e tomando esse tipo de decisão. A defesa do pastor informou que vai recorrer da decisão e considerou o valor exacerbado. O valor da indenização será destinado para ações de enfrentamento do preconceito contra religiões afro-brasileiras. A sentença condenatória foi dada pela juíza Ana Cecília Toscano Vieira Pinto, da Vara Criminal de Igaraçu, de Pernambuco. A juíza ainda condenou o pastor a uma pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 100 dias multa, 3.600 no total, além de uma indenização no valor de 100 mil. Portanto, Florencio terá que pagar 103.600 no total.
A sentença saiu no dia 11 de setembro. O pastor chegou a ficar preso por 5 meses, entre abril e setembro, por se recusar a cumprir por 2 vezes ordens judiciais de retirada de conteúdos ofensivos e de ódio das suas redes sociais. Em abril, a Justiça autorizou busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo telefônico e a exclusão do novo perfil atualizado pelo condenado no Instagram. Então você vê uma perseguição e um cancelamento total em cima do homem, que esse é um homem de fé. Esse, de fato, é um homem de fé, né? Você vê que é o que eu digo, não bote todo mundo no mesmo balaio, os gatos não são iguais, né? Não faça isso nunca, sempre tem pessoas muito bem intencionadas. Você vê aqui que esse homem acredita no que fala. A denúncia do Ministério Público foi motivada após membros de religiões de matrizes africanas pedirem a retirada de um vídeo em que o pastor chama de referência a entidades satânicas o painel artístico do Orun Al-Yayé, África Elementar, instalado no túnel de abolição no Recife em 2021. Se ele acredita nisso, qual é o problema? Agora aí, meu irmão, aí quando você vê o contato desse pessoal, que é o que eu estou dizendo. E é até perigoso eu falar o que eu estou falando, mas é preciso ser dito. Esse pessoal está entrando nas mais altas escalas de poder. Você acha que permitir ele colocar essas imagens no túnel contra a vontade da maioria desta população que está ali, porque você tem que colocar o que agrada a maioria, você não coloca o que desagrada a maioria. É assim, o sistema democrático é isso. Por exemplo, segundo eles, a maioria queria o Lula, então ele tá aí. E a minoria, nesse caso, tem que aceitar. Não é assim que é feito? Mas aí você vê que nesses outros casos não. É como eles querem. E aí o cara fala o que aquilo ali, na visão religiosa dele, representa, e aí não pode. E eu vou mostrar, calma que você vai entender porque isso é uma hipocrisia. Xingamentos no vídeo publicado em 24 de junho de 2021. Aijalon associou às religiões afro-brasileiras, sacerdotes e fiéis às expressões como demônios, feitiçaria, répteis, animais abomináveis, demoníacos, malignos, satânicos e nefastos que pretendem escravizar. O que ele está falando é que escraviza quem segue essas coisas, porque você fica preso àquela pessoa ali, você tem que fazer aqueles trabalhos, você tem que fazer sempre aquelas oferendas às entidades. É por isso mesmo que Cristo disse: vem a mim, que eu sou calmo, eu sou manso. Ele vai aliviar, né? Porque ele não cobra de nada. Já essas entidades cobram o tempo todo, você tem que estar. E outra, se você não fizer, né? Se você não estiver lá sempre sacrificando, e dependendo da entidade, o que é que acontece? Você começa a ter uma maré de azar e todo mundo sabe, isso é fato. É só pesquisar, né? Se isso é bom ou ruim, você é que sabe. Agora, eu mesmo não considero positivo, né? Mas todo mundo tem o direito de ir. Não vou condenar quem vai. Ah, esse cara foi, aí é um maldito. Não, você foi, vai sofrer as consequências. Só isso na minha visão, né? Então o acusador atingiu toda uma coletividade por meio do discurso de ódio. Isso não é discurso de ódio. Fincando em preconceito a religião de origem africana, segundo a denúncia do Ministério Público à Justiça. Em sua defesa, o pastor argumentou que o discurso faz parte do direito à liberdade de expressão e afirmou que os termos são extraídos do seu arcabouço de fé e da própria literatura que versa sobre as religiões de matriz africana. Entretanto, a juíza Ana Cecília Toscano Vieira não acolheu os argumentos do acusado. Claro, né? Porque isso aqui tem interesse próprio, viu, juíza? Eu vejo aqui um interesse próprio. Eu gostaria de saber, né, qual é a religião dela. Porque aqui parece, né, uma pessoa que ficou ofendida, né? Agora, infelizmente, as mais altas escalas de poder estão nisso, certo? E aí quando você começa a parar para pensar sobre o que está acontecendo, meus irmãos, e aí é que você percebe a hipocrisia. Porque, vamos lá, você agora pode fazer um vídeo, você pode postar, você pode criar um vlog, você pode fazer o que quiser, financiar uma série, colocar aí pro mundo todo, lançar internacionalmente, não tem problema. E como tem aí, se você procurar o Story, todos os canais, o Geographic, todos eles você vai encontrar documentários afirmando o quê? Que a religião cristã não passa de um plágio, né, de deuses antigos como os egípcios, por exemplo. É uma misturada. Eles já mostraram, olha, o Messias que nascia de uma virgem é um plágio disso aqui, que é muito mais antigo, e BBB, bababá. Eles têm o direito, eu mesmo, como cristão, não quero jamais que se proíba que se faça esses documentários. Ora, se a minha fé é capaz de ser abalada por isso, então ela não é verdadeira. Então tem as dúzias desses documentários, as próprias pessoas que assistem é que dizem, não me convenceu. Outras se convencem, se tornam militantes, têm o direito de fazer isso. Consideram que é plágio mesmo, que nunca existiu e acabou. Agora, a grande questão aqui, meus irmãos, é que você está vendo aí
tratando as coisas de forma diferente. Então, ao mesmo tempo que você pode dizer que é uma farsa, você pode fazer documentários como tem também. Olha aí, ó, o cristianismo ceifou meio mundo de vidas por causa disso, ó, teve as cruzadas, tá cheio de informação sobre isso. E nós, né, procuramos os argumentos para entender porque aquilo aconteceu. Olha, eram homens mal intencionados, olha, era outra época, olha, era isso. Cada um tem a sua maneira de ver aqueles atos, porque eles realmente existiram. Agora, as religiões afro, em vez de mostrarem o que são, né, se eles acham que são diferentes, mostram o que são. Como nós cristãos fazemos, eles, não, proíbe, tira essa informação. Como fizeram com o documentário da Rede Record. A Rede Record juntou um monte de fatos que acontecem lá na África, crianças sacrificadas, embaixo dos prédios grandes que tem lá, dos arranha-céus, a maioria deles tem a cabeça de uma criança. Segundo o documentário, segundo denúncias internacionais, inclusive, reportagens foram mostradas ali do mundo todo, em vários idiomas, né? Aí os caras, não, isso aí foi um preconceito. E ganharam. A Rede Record pagou uma indenização e foi obrigada a fazer, ou foi 1 ou 2 semanas de programas, né, incentivando as pessoas a praticarem. Quer dizer, isso aí é o quê? Aí sempre classificam como preconceito, né? Quando você fala qualquer coisa contra. Preconceito, ele vem de você criar um conceito antes de conhecer a coisa. Eu já expliquei isso aqui. Você chegar aí pra me apresentar, olha, eu vou te apresentar um cara aqui chamado Davi e ele vem lá do Nordeste. Não quero conhecer o cara. Não, mas por quê? Porque ele vem lá do Nordeste. Não, velho, mas o cara tem umas coisas boas aí pra acrescentar. Conhece o cara, pô, sei lá, ele pode ajudar a gente aqui nesse trabalho, ele sabe fazer. Não, eu não quero nem conhecer, porque ele é do Nordeste. Isso é um preconceito. Você nem me conhece, mas só pelo lugar que eu nasci, você acha que pode me medir. Então isso é errado. Isso é preconceito. Agora já, se você me conhece, você sabe o que é que eu ando fazendo, você sabe a forma que eu trabalho, você sabe as minhas práticas, aí você diz, não, eu não quero esse Davi aqui. Por quê? Porque ele trabalha assim, assim, ele faz isso, ele se comporta assim, ele tem essa opinião, e eu não quero esse cara aqui. Isso não é preconceito. Você me conhece e não gostou. Isso é um direito de cada cidadão. Então, nesse caso aqui, não está sendo feito isso. E aí eu digo, só pode ser interesse próprio. Esses caras têm as suas próprias crenças, participam desses grupos e querem impor isso à sociedade. Agora, veja, tem esse equilíbrio aqui, certo? E é uma coisa que a própria mídia não mostra para vocês, mas os crimes de bruxaria, de rituais estão aumentando cada dia mais, cada vez mais bárbaro. Você vê coisas que não se ouvia falar. Era uma em 1 ano, 2 anos para acontecer. Agora está cada vez mais. Por que será, meu irmão, que isso está acontecendo? O que é que você acha que estão incentivando hoje que antes não se incentivava? A gente mesmo, quando faz as investigações paranormais, eu noto o nível como tem subido dessas feitiçarias, que é uma coisa assim absurda. Se isso aqui for incentivado, vamos dizer que chegasse a ser o mesmo tanto do cristianismo, meu irmão, não sobrava mais uma galinha no Brasil, não sobrava mais um gato preto, você não ia andar mais em uma encruzilhada para não ter um despacho. Quer dizer, eu não gosto disso, eu respeito isso, eu não distrato quem pratica isso, eu torço para que a pessoa perceba o óbvio, perceba a verdade, mas eu não distrato e não me sinto melhor do que a pessoa, porque eu sou pecador do mesmo jeito, certo? Então, se abrir um aqui vizinho de casa, desde que mantenha a ordem, o respeito, né? Não tem problema nenhum. Agora, ao mesmo tempo, eu não incentivo. E não me sinto bem vendo essas coisas. Aí, isso é preconceito? Então, meus irmãos, a gente está cruzando uma linha perigosa e que ninguém está percebendo. Eu fiz um vídeo agora sobre os carros, né? O que está acontecendo? Vão proibir de você comprar direto. Se você comprar, vai ter que passar 2 anos com o carro. Que é para quê? Para beneficiar as grandes montadoras. Baixíssima audiência. O povo não está interessado. Se eu fizer um vídeo aqui sobre a Andressa, o pessoal prefere. Mesmo em um canal que o público supostamente estaria desperto. E aí você vê que de fato tem muitos poucos que quando recebe a notificação diz, não, esse assunto aqui eu não estou muito interessado. Então, meus irmãos, eu não vejo mais esperança no Brasil. Eu acho que aqui as coisas vão se adiantar muito. País que isso aqui, para chegar a esse patamar aqui, deve demorar pelo menos 100 anos, 80 anos por aí. No Brasil vai acontecer agora, porque você tem um sistema todo aparelhado, fazendo as coisas descaradamente para agradar um pequeno grupo e assim adiantar uma agenda. E o povo tá naquela, tô nem aí, tô nem aí. Igual a música, tô nem aí, pois é, o povo tá assim. Fazer o que, meu irmão, diante disso, a não se dar no pé? A você tentar o máximo possível levar a sua família para viver num lugar melhor.
Pense nisso, meus irmãos. Tem vários países aí abrindo portas para brasileiro. Portugal mesmo é uma boa também. Dê uma olhadinha ao seu redor. Veja os brasileiros. Tem muitos irmãos aqui que já estão fora e eles podem te dizer se eles estão pior ou melhores do que a gente aqui. Eu mostrei nesse vídeo um HD comprado na China, R$140, comprado no Brasil, quase 800. É o mesmo produto da mesma marca. Como é que pode uma coisa dessa? Isso já dando lucro a eles lá, né? Com frete incluso, tudo. R$140, aqui 800. Quer dizer, meu irmão, aqui acabou, velho, faz tempo. Isso não vai melhorar, vai piorar. Basta você ver as sentenças que estão sendo dadas, as leis que estão sendo criadas, as propostas de lei, e você vai entender isso aqui já era. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos.